Gênesis capítulo 3, versículo 6. Amém? Todos se encontraram? Amém. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a Adão, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 8: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém? Pode tomar o seu assento. Glorioso Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. Em algum momento, ou lemos ou ouvimos alguma ministração sobre essa história. No Éden entrou o pecado no mundo e afastou o homem de Deus. Todos sabemos como Deus formou a terra e a criou, como Ele formou o jardim do Éden e colocou na terra, e fez Adão para cuidar desse jardim, e posteriormente, na costela de Adão, fez também Eva para ajudá-lo a cumprir essa missão. Todos nós sabemos que Deus orientou Adão e diz: olha, você pode comer de tudo, mas dessa árvore você não pode comer. E o que nós lemos aqui? Que ela viu, achou desejável e comeu, e juntamente com ela Adão comeu. E o que mais me chama a atenção nessa história é que todos os dias Deus passeava pelo jardim. E um desses dias, no dia que eles comeram desse fruto e enxergaram a sua nudez, no dia, pastor, que eles desobedeceram, eles ouviram a voz do Senhor, mas eles estavam envergonhados, porque agora eles conseguiam ver a nudez um do outro. Mas quando eu estava lendo esse versículo, quando o Espírito Santo me levou a ele, a pergunta de Deus que mais chamou a atenção, e eu acho que naquele momento o que mais impactou eles foi: Adão, onde você está? Talvez o Senhor esteja fazendo essa pergunta hoje aqui para mim e para muitas pessoas: aonde você está? Adão tinha um relacionamento com Deus. Todos os dias eles se relacionavam, havia um prazer em estar junto. Mas agora, quando Deus foi procurar por ele, ele não estava lá, ele estava escondido, porque a desobediência gerou o pecado, que gerou a vergonha. Eles não conseguiam se apresentar diante de Deus. E isso, o pecado hoje não é natural, mas ele tem o poder de nos afastar de Deus. E não importa o quanto nós pecamos ou erramos, não importa a gravidade do nosso pecado. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: nós estamos apenas a uma oração de distância do nosso Deus. Não importa, você pode estar na caverna mais obscura, no buraco mais profundo. Se você olhar para o céu e dizer: Senhor, me perdoa, a palavra
palavra do Senhor diz que as mãos dele estão estendidas sobre a sua vida. Adão, onde você está? Eva, onde você está? Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. E aí, quando Adão se revela, ele diz: eu temi. Porque eu desobedeci, porque eu pequei, porque eu não fiquei naquilo que o Senhor me mandou ficar, porque eu não fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Nesse momento começa o plano da salvação de Deus para toda a humanidade. Eu não vou pregar sobre Gênesis, não é isso, é um contexto, e eu só estou pincelando para você entender que talvez nessa manhã nós precisamos ter a coragem de nos apresentar diante de Deus novamente, independente do que nos afastou, independente do que nos separou. Nós temos que ter a coragem de sair de onde nós estamos escondidos e dizer: Deus, eu estou aqui, fazer como o filho pródigo fez. Eu pequei contra os céus, eu pequei contra a terra, não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu estou aqui hoje diante do Senhor. Me aceita de novo, Pai, na sua casa. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Foi o primeiro sacrifício. Repita comigo: o primeiro cordeiro morreu no Éden. A Bíblia diz que Deus vestiu Adão e Eva com pele de animal. E para isso acontecer, precisou ser sacrificado um animal. A Bíblia aqui no Gênesis não diz que é um cordeiro, mas a teologia mais comum, e eu espero que o pastor Enéas me ajude nisso, diz que foi um cordeiro. E eu acredito nisso. O primeiro cordeiro morreu lá no Éden, para cobrir a vergonha de Adão e para cobrir a vergonha de Eva. A primeira expiação substitutiva. Aprendi com você nessa. Aqui entra o plano da salvação. Aqui Deus está ensinando Adão e Eva que para eles não morrerem, alguém precisava morrer por causa deles. Oh, aleluia, Jesus. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta é a que ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Descendência da mulher refere-se a um descendente futuro. Fala de Jesus Cristo, já está prefigurando a vinda de Jesus Cristo à terra, aqui no Gênesis. Esmagar a cabeça da serpente, a vitória sobre Satanás e o pecado. O seu calcanhar, o Redentor sofreria uma ferida temporária, mas a vitória final seria eterna. Fala de Jesus Cristo, quando ele morre, mas ele ressuscita e virá buscar a sua igreja. Aleluia. Aqui nós vemos o plano da salvação de Cristo para as nossas vidas, e eu acho que você já entendeu que nós não vamos falar de oferta, dízimos e primícias no contexto de algo físico, de algo apresentado diante de Deus dessa forma, amém? Para que haja uma colheita é necessária uma semeadura, e naquele ponto ainda não havia pessoas o suficiente para se ter uma colheita e
Para se ter uma primícia, você precisa ter uma colheita para primiciar. Então, se você devolve uma primícia da sua renda, é porque você recebeu uma renda. Se você colhe a colheita e você pega o melhor e leva, é porque você teve uma colheita. E no animal, da mesma forma. Mas aqui Deus ele começa um projeto de semear a terra para ter então uma colheita, para ter então uma primícia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você é a primícia do Senhor. Você é primícia do Senhor, amém? Isso aqui está mais lá para o final, mas eu não me aguento, eu gosto de antecipar as coisas. E aí, como que Deus faz esse projeto de semear a terra? Ele começa no início usando algumas famílias: Noé, Abraão, Moisés, Josué, e assim consecutivamente. Ele vai semeando através da palavra princípios, palavra, lei, apontando sempre para o Cordeiro na cruz do Calvário. Em Noé nós vemos uma promessa de bênção para frutificar e encher a terra, e uma aliança eterna com toda a vida. É isso que nós vemos em Noé. Olha para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e diga a ela: você tem uma aliança eterna com Deus. Quem aqui já aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Ergue a sua mão assim. Todo mundo? Você tem uma aliança com Deus. Você pode estar escondido, mas você tem uma aliança com Deus. Você pode estar afastado, mas você tem uma aliança com Deus. Você pode ter deixado de pregar, de dirigir o culto, você pode ter parado de ir na igreja, mas você tem uma aliança eterna com o Senhor Jesus, amém? Você entende isso, que você tem uma aliança com Ele? Oh, aleluia, Jesus, nós temos uma aliança com Ele, meu irmão. Oh, aleluia, Jesus. Nós falamos sobre o Espírito Santo, é Ele quem nos ajuda ao longo dos dias a nos manter nessa aliança. Nós falamos do Espírito Santo, é Ele que renova as nossas forças, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos conduz, é o Espírito Santo de Deus. Em Abraão nós vemos a sua fé, a sua fidelidade, a sua perseverança em Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, menino. Tu és bom, Deus. A vida de Abraão ensina sobre a importância de entregar-se totalmente a Deus e confiar totalmente nos seus propósitos, confiar na sua vontade e confiar no seu querer. Quando eu olho para Abraão, e a Bíblia já diz isso, né? O nosso pai na fé. Deus vem a Abraão e diz a ele o seguinte: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele ouve a voz de Deus, e não só isso, ele obedece, porque nós ouvimos a voz de Deus todos os dias, não é verdade? Amém. Na minha oração matinal eu ouço a voz de Deus todos os dias, pastor. Ouvir a voz de Deus é uma coisa, obedecer é outra totalmente diferente. O que Deus tem te pedido, o que Deus tem te chamado para fazer. Quando eu olho para a história de Abraão, nós vemos um homem que andou segundo a vontade e o querer de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Deus eterno. Ele ouviu, ele obedeceu e ele se posicionou para aquilo que Deus queria que ele fizesse. Quando o pastor Enéas me disse: olha, pastor Edilma, se você quer pregar lá, você vai. Por dentro eu temi e eu tremi, e eu queria dizer não. Eu queria dizer: olha, é culto de Santa Ceia na minha igreja. Eu queria dizer: meu pastor não vai deixar. Eu queria um monte de coisa, entendeu? Mas eu ergui a cabeça e falei: cara, eu vou. Eu tinha motivos para estar cultuando. Minha filha está lá, eu não apresentei minha esposa, Evelyn, Catarina. A Giovana tem 16 anos,
está adorando a Deus hoje, está louvando lá na orquestra. E o Asaf, que está no forninho, já está vindo, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos um modelo daquilo que nós devíamos seguir. Quantas vezes Deus nos pede algo e nós não fazemos? O que eu achei lindo e tremendo em Adão, mas não tinha para onde ele correr também, que quando ele ouviu a voz do Senhor, Deus só chamou por ele uma vez: aonde você está? Ele estava escondido, mas você não vê Deus repetir: aonde você está? Ele disse: eu estou aqui, Senhor. Eu errei, eu comi do fruto, mas eu estou aqui, Senhor. E eles são repreendidos, e aí por causa dele nós temos que acordar cedo todo dia e trabalhar, mas amém, Jesus, glória a Deus. É difícil. Em alguns meses atrás eu fiz uma aliança com Deus. E não é fácil falar isso, mas eu fiz uma aliança com Deus. Nós sempre estivemos na igreja e sempre fomos moralmente corretos. Você pode ser moralmente correto e isso não significa que você está em Deus. Não é verdade? E eu estava na igreja há 1 ano, porque nós saímos de uma igreja, o pastor ele fechou a igreja, decidiu ir para os Estados Unidos, e eu apaguei a luz daquela igreja quando ele saiu. Meu Deus do céu, que prova! E depois disso nós procuramos um lugar para ficar, e estamos nesse lugar até hoje. Mas eu fiquei 1 ano indo na igreja de domingo, às vezes no culto no meio da semana, às vezes em um culto de ensinamento. E parecia que estava tudo certo, pastor, parecia que era isso mesmo. Mas alguns meses atrás, quando o vento soprou, eu falei: meu Deus, eu estou desviado. Não é isso, Jesus não me chamou só para isso. E aí eu orei no meu quarto, fiz uma aliança com Deus. Essa pulseirinha aqui, ela é fruto. E eu olho para ela e eu me lembro da aliança que eu fiz com Deus. Aleluia, Jesus. Eu disse: Senhor, eu preciso voltar novamente para o centro da sua vontade. Está tudo bem, Senhor, financeiramente está bem, a minha casa está bem, a minha família, nós estamos bem, não falta nada, mas falta a sua presença, falta a sua glória, Senhor, falta a sua graça. E naquela noite eu orei ao Senhor e eu disse: Senhor, me perdoa, Pai, e me permita voltar novamente para o centro da sua vontade. Nos dias de hoje, a coisa mais fácil é se esconder atrás de um arbusto, meu irmão, atrás de uma árvore. Nos dias de hoje, a coisa mais fácil é se esconder atrás do trabalho, do cansaço, da dificuldade. Essa semana foi cansativa, parecia que eu estava vivendo só da obra de Deus. Meu Deus do céu, Jesus, trabalho o dia todo, não tenho tempo para preparar uma pregação, não quero mais isso não, Senhor. Mas é isso que Jesus quer. Isso é parte da aliança, sabe? Com Ele. Vai nos custar. Vai custar vir no culto na semana, vai custar vir na oração, vai custar participar. Irmão, o meu conselho é: se você não estiver arraigado no ambiente que você está, você não vai absorver as proteínas, as vitaminas necessárias para você subsistir como cristão. Nós temos que estar arraigados. Eu já ministrei isso uma vez no ambiente que nós estamos. Nós estávamos em um ambiente de não mais que 30 pessoas. E nós alimentávamos uma tribo toda na África. 30 pessoas, irmão. Nós fazíamos festas para, podemos dizer que quase centenas de crianças, uma vez por ano, 70, 80 crianças carentes, 30 pessoas. Não faltava nada, mas nós estávamos arraigados naquele ambiente, vivendo aquilo que aquele ambiente tinha.
sozinha, extraindo daquele ambiente vitamina, proteína, tudo que nós precisamos. Na vida espiritual é assim. Se nós não estivermos arraigados na terra, aonde nós congregamos, nós não vamos extrair aquilo que nós precisamos para romper na trajetória da vida cristã. Eu vou, acho que olhar o esboço porque eu tenho só mais 20 minutos. Mas deixa eu falar uma coisa para você em Abraão. O mais impressionante é quando Deus pede para ele o único filho dele. O único filho. Era a promessa de Deus sobre a vida dele, Isaac. E Deus diz: olha, pega o teu único filho, o filho a quem tu amas. Deus sabia que ele amava aquela criança, aquele menino. E leva no lugar que eu te mostrarei. E quando você chegar lá, você vai sacrificar ele a mim. Ele não pensou duas vezes. Ele não levou um animal substitutivo para colocar no lugar de Isaac. Ele levou a lenha, o fogo e o cutelo apenas. E ainda quem levou a lenha foi o próprio Isaac, né? O próprio Isaac pegou a lenha, o que prefigura Cristo, que também tomou a sua cruz e levou para o Gólgota. Chegou naquele monte e perguntou: pai, temos a lenha, temos o fogo, temos o cutelo, mas cadê o animal? O Senhor preparará para si. O que você tem para oferecer ao Senhor nessa noite como primícias? Lá na minha casa, quando eu dobrei os joelhos à noite, ele estava dormindo, graças a Deus. E eu orei, eu chorei, e eu falei com Deus, eu ofereci a Ele aquilo que eu tinha no meu coração. O que você tem como primícias para levar diante do Senhor nessa manhã? Me perdoa se eu falar à noite, é que estava tão acostumado, né? Já amanheceu. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória. Deus que é. Abraão amarra aquele menino, prepara o altar, amarra o filho dele, a coisa que ele mais amava em todo o mundo. E eu digo isso quando eu olho para Catarina, eu sei que é o que eu amo mais em todo o mundo, são os meus filhos, a minha esposa. Colocou no altar. Isaac entendeu que ele seria o sacrifício. Meu Deus. E quando ele levanta o cutelo para imolar, para sacrificar Isaac, o anjo do Senhor, ele brada. Meu Deus. Mas Abraão ofereceu a Deus o seu melhor. Aleluia, Deus. E aí o anjo do Senhor prepara um cordeiro. Aleluia. Mais uma vez o cordeiro está presente para morrer no lugar de Isaac. Alguém já morreu no seu lugar. O Senhor, Ele quer nos cobrir nessa noite com as suas vestes. E Ele nos cobriu. O sangue dele verteu lá no Calvário. Falei noite. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Isaac, pai de uma grande nação, ele vê o amor de Deus quando Deus, ele ia ser sacrificado. Mas quando ele olha para o lado, ouve o anjo e vê que Deus colocou um cordeiro ali para substituir ele nesse sacrifício. Isaac agora, o pai de uma grande nação, ele vê o amor de Deus, a bondade de Deus, e que Deus, Ele sempre vai nos amar, sempre vai nos amar, sempre vai nos amar. Glória a Deus. Eu falei sobre Moisés. Moisés e em toda essa trajetória, Deus trabalhando e mostrando a essas famílias, Ele estava semeando na terra, semeando em pessoas, semeando através de famílias. E com Moisés não é diferente. No livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do capítulo 3, você vai ver como Deus chamou Moisés para libertar todo o povo de Deus que estavam aprisionados no Egito. Eram mais ou menos 3 milhões de pessoas.
aprisionadas no Egito. E aí Deus toma Moisés e ele diz: olha, Moisés, o clamor do meu povo, o sofrimento chegou diante de mim, eu vi o sofrimento deles. E aí Deus envia Moisés para o Egito. Tinha todo o esboço, amados, mas não vai dar tempo de ficar no esboço. Nós vemos Moisés indo para o Egito, deixando toda a sua família, a sua casa. A família dele era confortável, a casa dele era confortável, a vida dele era confortável. Quem que tem uma vida confortável? Ergue a mão, por favor. Era confortável. Ele apacentava o rebanho do sogro dele, Jetro. Tinha esposa, tinha um filho, Gerson. A vida dele estava confortável. Mas quando Jesus chega na nossa vida, às vezes as coisas viram de ponta cabeça, porque nós vivemos sempre a nossa vontade, sempre aquilo que nós queremos, sempre aquilo que nós vemos, só aquilo que nós precisamos. Mas quando você chega em Cristo, meu irmão, você começa a ver o que o outro precisa. E aí é diferente, porque você tem que compartilhar com o outro o seu tempo, os seus recursos, a sua vida, e aí começa a ficar mais pesado. Mas ele ouve a voz do Senhor e ele vai para o Egito. E chegando no Egito, ele vai diante de Faraó. Tem as 10 pragas. E antes que a última acontece, Deus dá uma ordem novamente. Ele diz: olha, cada família tome um cordeiro e sacrifique ele na sua casa, e coma ele com a sua família. Mais uma vez o Senhor, ele traz o cordeiro, e o cordeiro aqui prefigurava a libertação do povo de Israel. Glória a Deus. A morte do cordeiro significa uma mudança de vida. Aleluia, Jesus. A morte do cordeiro significa metanoia na nossa mente, transformação da nossa mente, transformação do curso da nossa vida. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai pegar o sangue do cordeiro e vai passar nos umbrais das suas portas, e isso lhe será por marca. E quando os primogênitos do Egito forem afligidos, aonde tiver essa marca do sangue do cordeiro, eles não serão afligidos. Há uma marca do sangue do cordeiro sobre a sua vida, meu irmão. Você já aceitou Jesus? Não importa se está escondidinho, não importa se você está perdido, não importa onde você esteja, há uma marca do sangue do cordeiro sobre a sua vida. O Fernando disse que tem pessoas que vão ver esse vídeo, e se alguém estiver me vendo, eu quero dizer para você que tem uma marca do sangue do cordeiro sobre a sua vida. Tem uma marca, irmão. Oh, aleluia, Jesus. E Jesus está nessa manhã de domingo perguntando: onde você está? Onde você está? Não importa como, não importa onde, é só você erguer a sua mão e dizer: eu estou aqui, Senhor. E aí, meu irmão, as coisas vão voltar para o eixo. Sabe o GPS? Eu uso muito o GPS todo dia. E eu sou muito distraído. E quando você perde uma rota, o que automaticamente ele faz? Ele recalcula outra rota para te levar no mesmo destino. Amém? Raciocina comigo. Talvez você saiu da rota, mas o Senhor nessa manhã ele quer recalcular a rota na sua vida. Oh, aleluia, Jesus. O destino é o mesmo. O destino é o mesmo. Sempre, sempre o mesmo. Oh, aleluia, Jesus. Em 1 Coríntios, o pastor leu aqui 15:20. Cristo é a primícia dos que dormem. Quando ele morreu na cruz do Calvário como um cordeiro mudo, vai para um matador. Quando os
seu sangue verteu na cruz do Calvário, Ele nos fez, Ele nos santificou. Tudo até Cristo foi Deus semeando a terra. A partir de Cristo, a partir da morte e da ressurreição e da ascensão de Cristo, é o Espírito Santo ceifando uma colheita. Cristo, quando ressuscitou, Ele foi a primícia. Alguns mortos que dormiam subiram com Ele. Ele era o feixe de Deus. O feixe de Deus. Aleluia, Jesus. Entregue por amor a mim, entregue por amor a você. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Nós viemos aqui nessa manhã e aqui tem uma presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Porque um dia Ele entregou a sua vida por amor a mim, por amor a você. Porque um dia Deus olhou para esse mundo e se apaixonou e amou Ele de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Tudo apontou para a morte de Jesus Cristo no madeiro. Tudo apontou para a via dolorosa. Tudo apontou para como Ele morreu. E foi morte de cruz, mas com o seu sangue Ele nos comprou, Ele nos vestiu, Ele nos revestiu, Ele perdoou o nosso pecado, meu irmão. E olha para mim, não importa o tamanho do seu pecado, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus já te perdoou. Não importa aquilo que você esteja aumentando na sua mente, Jesus olha para você e Ele diz: meu Deus, isso não é nada. Ele só precisa erguer a mão dele, Ele só precisa se colocar na minha presença, Ele só precisa chamar pelo meu nome. A palavra do Senhor diz: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu dos céus ouvirei o seu clamor, ouvirei a sua oração, ouvirei a sua súplica. O Senhor está ouvindo, meu irmão. Oh, aleluia. Você tem uma aliança com Ele. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Deus semeou no princípio através de famílias. Jesus Cristo tem realizado a semeadura através das boas novas. Mateus capítulo 9, versículo 37, Lucas 10, 2 diz que grande é a seara. Aqueles que estão em Cristo têm esperança viva de ressuscitar com Ele. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eu quero convidar você para ficar de pé. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos louvar um louvor que Deus colocar no seu coração.